Pessoal, boa noite. O professor Lucas de Matemática. Vou fazer essa videoaula falando sobre construção de gráfico, né? De função seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, né, ó, a tabela dos valores dos ângulos notáveis, né? 0 grau, π sobre 2, que é 90 graus, π 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus e 2π 360 graus. Então, esses ângulos estão nos extremos da circunferência, né? Então, eu peguei esses 5 ângulos que estão nos extremos para construir esses gráficos dessas funções, certo? Então, a primeira função aqui, ó, que eu vou construir o gráfico é essa função aqui, ó. f de x é igual a 1 mais cosseno de 2x. Então, o que é o segredo aqui? O segredo aqui é o seguinte, ó. Você vai substituir os valores de x, que são os ângulos, e você vai achar os valores de y. Fazendo isso com cada ângulo, o que vai acontecer? A gente vai ter 5 par ordenado. Aí a gente coloca no gráfico e faz a união dos pontos e chega no gráfico, certo? Então, primeiramente, vamos achar então esses pares ordenados, ó. Então, vamos lá, ó. F de 0 grau. O que é isso? No lugar do x, né, eu coloquei 0 grau. Vai ficar assim, ó, 1 mais cosseno de 2 vezes, no lugar do x você coloca 0 grau. 2 vezes 0. Isso é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes 0, vai dar 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar 1 mais cosseno de 0 grau. Cosseno de 0 é quanto? É 1, não é? Ó, cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 mais 1, isso é igual a 2. Então, o primeiro par ordenado a gente já achou, ó. Quando o x vale 0, o y vale 2, certo? Agora vamos achar o segundo par ordenado, ó. F de π sobre 2 é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes, no lugar do x, vai colocar π sobre 2. Isso é igual, ó. 1 mais. Você está multiplicando o π, está dividindo, está multiplicando por 2, dividindo por 2, você pode cancelar, simplificar. Vai ficar 1 mais cosseno de π. Olhando na tabela, quanto que vale o cosseno de π? Ó, cosseno de π vale quanto? Menos 1, né? Então, vai ficar 1 mais menos 1. Mais com menos é menos. Vai ficar 1 menos 1, isso é igual a 0. Então, o segundo par ordenado, quando o x é π sobre 2, o y vale 0. É o segundo ponto do meu gráfico que eu achei, certo? Então, agora vamos para o terceiro ponto, ó. F de π, tá? Vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes π. Vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes π, não é cosseno de 2π? Quanto é o cosseno de 2π? 1. Então, isso vale 1, não é? Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, quem que é o terceiro par ordenado? Quando o x é π, o y vale 2. Certo, gente? Vamos para o quarto par ordenado, ó. Então, veja que não tem segredo. Você vai substituindo os valores de x e vai achando os valores de y. E vai formando os par ordenados. Depois é só pegar os par ordenados e jogar no gráfico, certo? Então, essa parte é mais difícil, né? A parte de jogar no gráfico os pontos é a parte mais fácil do exercício, né? Essa parte não é difícil, porém dá mais trabalho que jogar no gráfico. Tem aluno que fala assim, professor, eu não consigo fazer o gráfico. Mas, na verdade, o gráfico é a parte mais fácil. Essa é a parte que dá mais trabalho. Por quê? Você tem que achar os pontos para jogar no gráfico, certo? Então, vamos lá. Vamos para o quarto ponto, então. Ó. F de 3π sobre 2. Então, no lugar do x, agora você vai colocar 3π sobre 2. Ó. 1 mais cosseno de 2 vezes 3π sobre 2. O 2 está multiplicando, está dividindo, pode cancelar. Vai ficar, então, ó, 1 mais cosseno de 3π. Cosseno de 3π é o seguinte. 3π não é 2π mais π? 2π não é uma volta completa na circunferência? Então, o que é 3π? É uma volta completa na circunferência mais um π.
Ou seja, então, recapitulando, o que é 3π? É uma volta completa, que é 2π, não é? Aí você dá uma volta completa, 2π. Aí você anda mais π, não onde você vai parar? No 180 graus, que é π, não é? Então, cosseno de 3π é a mesma coisa que cosseno de π, que vai dar quanto? Olha lá, cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar 1 mais menos 1. Isso vai dar 0. Então, quem que é o quarto par ordenado? Quando o x é 3π sobre 2, o y é 0, certo? Agora vamos para o último ponto. Ó. F de 2π é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes 2π. 2 vezes 2π não é 4π? Então vai ficar 1 mais cosseno de 4π. Pensa comigo. 2π é uma volta completa. Mais 2π não é outra volta completa? Então 4π é a mesma coisa que duas voltas completas. Ó, se eu partir do zero, vou andar 2π uma volta. Mais 2π outra volta. Então o cosseno de 4π vai estar no mesmo ponto que o cosseno de zero. E o cosseno de zero vale quanto? Vale 1. Então 1 mais 1, isso é igual a 2. Então, quando o x é 2π, o y vale 2. Certo, gente? Agora vamos jogar os pontos no gráfico agora. Vamos lá, ó. Então vou fazer o gráfico aqui então, ó. Eixo X, eixo Y, né? Então vamos lá, ó. 0 grau, π sobre 2, π, 0, 90, 180. 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360. Agora os valores de y. Então, o meu ângulo vai variar de 0 a 2π. Então, ó, de 0 a 2π, os valores de x. Agora os valores de y, ó. Vamos lá. O y varia de quanto a quanto, ó? 2, 0, 2, 0 e 2. Então, de 0 a 2. Então, ó, 0 a 2. Meu y vai variar. Então, você vai pegar os valores de x, os valores de y e jogar no gráfico. Agora eu vou unir os pontos. Quando o x é 0, o y é 2. Então, você vem aqui, ó. X é 0. O y é 2. Então, o ponto está aqui, ó. Certo? Todo ponto, quando o x for 0, significa que esse ponto está em cima do eixo y, tá? Então, ó, x0, y2. x0, y2. Agora, o x é π sobre 2, o y é 0. Ó. X é π sobre 2, o y é 0. Agora, aqui é o contrário. Quando o y é 0, o ponto está em cima do eixo x, ó. Certo? Né? Agora, quando o x é π, o y é 2, ó. xπ, y é 2. Então, vai encontrar aqui, não vai, ó? Então, encontrou aqui, aqui está o ponto, ó. Quando o x é 3π sobre 2, o y é 0. Então, ó, x 3π sobre 2, o y é 0, o ponto vai estar aqui em cima do eixo x, ó. Tá? Quando o x é 2π, o y é 2. Então, ó, onde vai encontrar? Encontrou aqui, não encontrou? Então, aqui está o ponto, ó. Agora, eu joguei os 5 pontos no gráfico, não joguei? Agora, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir os pontos. Eu não comecei aqui, ó. Agora eu vou unir os pontos, ó. Do primeiro para o segundo. Ele faz uma curva, né, ó. Ó. Ou seja, aqui ele faz uma curvinha, né, ó. Ele faz uma curvinha, sobe, depois desce de novo e depois sobe de novo. Não ficou exato o gráfico porque eu não usei a escala aqui, né, milimétrica, mas esse é o gráfico da função, certo? Então, é muito comum em exercício também eles pedirem assim, ó, determine o domínio da função, a imagem, o período
certo? E a amplitude. Isso é comum pedir nos exercícios, tá? Então, vamos achar o domínio. O domínio são os valores de x. Então, o x está variando de 0 a 2π. Então, ó, intervalo fechado, não é? Ó, de 0 a 2π. Então, intervalo fechado de 0 a 2π. São os valores de x. A imagem de uma função são os valores de y. Então, está variando de quanto? Ó, quem que é o menor valor? 0. O maior é 2. Então, o y está variando de 0 a 2. Então, a minha imagem, intervalo fechado também, de 0 a 2. Ó, intervalo fechado. O período é dado por uma fórmula. 2π dividido por k. Quem que é o k? Você vem aqui, ó. O k é quem acompanha o x aqui, ó. Esse é o k. No caso, é o 2. Né? O coeficiente do x é o k. Então, vai ficar, ó, 2π dividido por 2. Cancela 2 com 2, fica π. O período, então, dessa função é π. O que é período de uma função? É o intervalo que ela não repete. Então, vamos ver se o intervalo é π mesmo, ó. Vamos comparar. Começa aqui no 2. Desce, aí sobe. Concorda comigo? Se eu continuar aqui, ó, vai descer. Vai repetir o gráfico, ó. Repete aqui o gráfico, certo? Então, qual o intervalo que não repete o gráfico? Aqui desceu, aqui subiu. Se eu continuar, vai descer de novo, repetindo aqui. Então, o intervalo que não repete é de 0 a π. Ou seja, batendo com a fórmula. Ó. Então, o período é π. Então, esse período de 0 a π, que no caso vai dar π, é um intervalo que não repete. A partir de π, começa a repetir de novo a função, certo? O gráfico da função. Então, a gente pode usar a fórmula para achar o período ou analisar um intervalo que não repete e chegar nesse intervalo. Mas pela fórmula é até mais fácil, né? O que é amplitude? A amplitude é o seguinte, você vai traçar uma reta no meio da onda. Essa onda, a onda da função cosseno, a gente chama ela de cossenoide, né? Então, eu vou traçar uma reta aqui no meio da onda, ó. Certo? 0 a 2, o meio é 1. Então, essa reta divide a onda ao meio. O que é a amplitude? É a distância aqui, ó, do meio até o máximo ou até o mínimo da onda. Então, de 1 para 2, a minha distância é 1. Então, a amplitude minha vale quanto? Vale 1. E tem outra maneira de achar também a amplitude, ó. Você vai vir aqui. Que número que está aqui, ó? 1 mais cosseno de 2x. A gente não coloca 1 aqui, mas ele está aqui multiplicando. Ó. 1 vezes cosseno de 2x não é a mesma coisa que cosseno de 2x? 1 a gente não coloca, mas ele está multiplicando, não tá? Então, como ele está aqui, então a amplitude é esse valor, é 1. Se fosse 2 vezes cosseno de 2x, quem que seria a amplitude? Seria 2. Se fosse 3, seria 3. Certo? Então, tem essas duas maneiras de fazer também. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Essa videoaula eu fiz o gráfico da função cosseno. Uma próxima videoaula eu vou fazer da função seno e depois da função tangente, certo? Então parece que é difícil, mas não é, né? É só prestar atenção que vocês vão pegar, certo? Uma boa noite para vocês, até mais, tchau.